Olá, querido sétimo ano! Estamos de volta com mais um vídeo aula. É o professor Euler, professor de matemática, e nossa primeira aula de matemática do quarto bimestre. Então sejam bem-vindos ao quarto bimestre. Tivemos aí acompanhando vocês durante o terceiro e vimos que temos alguns assuntos de matemática que foram estudados que vão ser relembrados nesse conceito agora, né, e nos assuntos aqui do quarto bimestre, principalmente divisão. Então você está convidado a participar, mandando sua dúvida, seu questionamento, mandando aí a sua mensagem, né, no privado, e confirmando a sua participação que está vendo a aula. Então se você tiver alguma dúvida relacionada ao vídeo de hoje, você pode mandar sua mensagem que eu vou estar te atendendo, tá bom? Então no primeiro momento eu não sei se você vai ter como acompanhar com o seu livro, mas nossa aula de hoje ela vai ser baseada com o livro didático, né? O livro didático de vocês. E o nosso primeiro assunto que vai ser trabalhado vai ser razão e proporção. Bom, então, para esse marco inicial da nossa aula, a gente vai ter que relembrar um pouco o conceito sobre divisão, porque razão é uma divisão, né? E vocês tiveram aí, durante o bimestre anterior, algumas situações que envolveram a divisão, a porcentagem, e a gente vai trabalhar agora esses conceitos para complementar tudo aquilo que vocês estudaram durante o ano, né? E o ano letivo. E nós vamos fazer um estudo voltado para a razão, né? Daqui a pouco você vai ver que razão e proporção tem um conceito diferente, definições diferentes. Então, nesse primeiro momento, que é nossa primeira aula de hoje, ela é baseada para você conhecer um pouquinho mais sobre o conceito e como se aplica a razão, né? Bom, então, para definir razão, eu trouxe aqui, ó, uma pequena definição como a relação existente entre dois valores de uma mesma grandeza. Então, primeiro a gente vai conhecer o que é uma grandeza, né? Pessoal, grandeza a gente tem que ver também, porque existem várias definições, os livros ele traz isso pra gente, mas algumas vezes deixa a desejar. Pelo qual sentido? Porque muitas vezes o exemplo vem relacionado, por exemplo, peso, massa, medida, e aí a gente, no tempo, né, a gente pensa que, que é isso? O que seria uma grandeza? Grandeza é aquilo que a gente pode medir, né? Então o tempo a gente consegue medir, peso, a massa, né? A gente pode medir pensamento? Não, não é possível pensamento. O amor pode ser medido? O amor? Não, não existe uma máquina, não existe algo que pode medir o amor. Mas a gente pode medir o peso do nosso corpo, a massa? Sim, essas coisas podemos. O tempo, né, em que leva para a gente ir de nossa casa até a escola ou da escola em outro local? Sim, isso a gente pode medir. Então isso é considerado uma grandeza, ok? Então nesse primeiro conceito a gente vai falar da grandeza. Então a razão ela está interligada com uma grandeza, ok? Então não esquecendo que toda vez que você vai relacionar a razão, você tem que ver que é uma divisão. Então, dado um determinado valor ou uma determinada informação, você vai relacionar com o denominador, certo? Então temos aí numerador e denominador. E esse numerador e denominador, como vocês já estudaram no bimestre anterior, vocês trocaram aí, ó, os números, somente os números, e começou a inserir as letras, né? Vocês estudaram as expressões numéricas, algébricas. O que quer dizer isso? Que vocês começaram a ver na matemática que não trabalhamos somente o conceito numérico, mas também trabalhamos o conceito algébrico, né? Onde você vai determinar um valor desconhecido. Esse valor desconhecido, ele é trabalhado de uma forma em que você entenda quem é A, quem é B, quem é X, independentemente da letra do alfabeto que você tiver, você pode representar isso como uma forma numérica. Por exemplo, a idade de Pedro é 10 anos. Mas se eu disser assim, ó, a idade de Maria é X anos, você sabe a idade de Maria? Não, porque a idade de Maria pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. X, né, que é uma variável, pode ser um valor desconhecido. E esse valor desconhecido você pode obter resolvendo através de uma equação. Ok, mas como a gente vai falar hoje sobre razão, a gente tem que relembrar, primeiramente, como é a definição de uma razão. Como é que ela existe? Para que ela existe? Então, no bimestre anterior, vocês estudaram lá sobre os números racionais e vocês aprenderam sobre
ou a definição para a existência de um número racional. Qual é a definição, professor? A definição ela é dada por divisão de dois números inteiros, né, com o denominador diferente de zero, ou seja, A sobre B diferente de zero. Se o B for zero, não vai existir essa divisão. Por quê? Porque não tem número que divide por zero, né? Zero pode dividir por qualquer número, mas nenhum número pode dividir por zero. Ou seja, por exemplo, se eu vou colocar aqui, ó, A sobre B, a restrição para a existência dessa divisão é essa aqui, ó, B diferente de zero. Se B for zero, não vai existir essa divisão, tá bom? O B pode estar no meu numerador, mas ele não pode, desculpe, o zero pode estar no meu numerador, mas não pode estar no meu denominador. Por quê, professor? Porque não existe um número dividido por zero, ok? Então essa regra aí, ela vai servir para o conceito de razão. Então, olha só, a razão é a relação existente entre dois valores de uma mesma grandeza, expressa geralmente com A para B, né? Ou com A dividido por B. A razão entre dois números A e B, em que B é diferente de zero, é dado pelo quociente. Professor, o que é quociente? Quociente é divisão, tá bom? Não esqueçam dessas palavrinhas aí chave na matemática. Por exemplo, produto. O que é produto? Produto é multiplicação. Quociente é divisão. Então, a definição diz o seguinte, que é o quociente entre A e B. Quem é A e B? A e B são dois números, ou qualquer número aí do nosso conjunto, né? Nesse caso, a gente está falando do conjunto de números racionais, né? Para a existência dessa divisão, eu falo que esse conjunto é o conjunto dos números racionais. Então, é incluído todos os números naturais e todos os números inteiros, ou seja, os números positivos e os números negativos. E qualquer número que pode ser representado através de fração, ok? Então, os números naturais e os números inteiros, eles estão encaixados aqui nessa situação. Muito bem, então nós temos aí, ó, a nossa definição e com certeza a gente vai falar do assunto, né, que vamos trabalhar durante esse trimestre. Ele vai expandir bem, porque tem razão, tem proporção, tem grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tem regra de três simples. Tudo isso vai ser falado em relação à razão. Ok? Então, razão e proporção, elas são diferentes, tá bom? A razão é a divisão, a proporção é aquela quantidade de elementos que tem ali em determinado fator. Então, nós temos aí, ó, a nossa definição. Deixa eu colocar aqui o nosso assunto. Razão e proporção. Então, pessoal, para a gente começar a exemplificar isso aí de uma forma somente aí com enunciado, a gente utiliza muito o exemplo de quantidade de pessoas em determinado evento, ou numa sala de aula, número de meninas em quantidade, número de meninos, em o futebol, número de gols em gol marcados em quantidade de gols sofridos. Enfim, existem N exemplos que podemos utilizar para representar a razão, mas a gente vai usar alguns exemplos que é muito utilizado no nosso dia a dia, né? Como por exemplo, a quantidade de meninos e meninas de uma sala de aula, né? Por exemplo, em uma sala de aula há 40 alunos, e dessa sala 18 são meninos e consequentemente 22 vão ser meninas, né? Então, qual é a razão que existe dentro dessa sala de aula? Que a cada 18 alunos de 40 são meninos, e a cada 22 alunos de 40, 22 são meninas. Então, a gente está vendo aí uma relação, isso aí é uma razão, né? E uma razão, a gente começa a descobrir que existe uma relação de divisão, ok? Então, a razão não deixa de ser uma divisão. Bom, então, a gente vai trabalhar essa parte aqui da matemática, da razão, com uma primeira parte. Depois nós trabalhamos a proporção, porque a proporção ela vai ser uma consequência da razão, ok? Então, não esquecendo, gente, que essa razão que estamos falando não é a razão, por exemplo, de alguém, o João e Maria tiveram uma briga, quem tem razão? Não está relacionado com esse conceito. A razão que nós estamos falando aqui, ó, é a razão do conceito matemático, né?
A razão do conceito matemático. E o conceito matemático diz que a razão é uma divisão, certo? É uma divisão onde uma quantidade de elementos ele vai estar dividido por outra quantidade, ok? Então, fazendo aí a nossa análise geral do conceito de razão, nós vamos começar a falar sobre os exemplos. No livro de vocês, não sei se você está tendo acesso ao livro nesse momento, nessa nossa primeira aula, mas se você não tiver, gente, não tem problema, você pega aí o seu caderno, faça as anotações aqui do que eu vou fazer, dos exemplos, e aí a gente vai tirando as dúvidas. Quando chegar ao seu livro, você vai só repassar as informações para ele, né? Vou utilizar os exemplos do livro de vocês para a gente começar a enxergar como resolver uma questão que envolva o conceito de razão, tá bom? Então, a razão, ela é definida como um conceito de uma divisão de A em B. De A em B. Com B diferente de zero, né? Então, o A é qualquer número, o B é qualquer número, né? Nesse caso racional. E para a existência dessa minha divisão, eu tenho que o B tem que ser diferente de zero. Pronto. Aprendi sobre essa definição, eu já sei muita coisa sobre razão. Por quê? Porque quando eu for representar os números, a gente vai começar a identificar que o numerador e o denominador têm uma interligação. Por exemplo, a porcentagem. Como é que eu sei que existe uma porcentagem? A porcentagem toda vez vai ser o denominador 100, né? 100%. 100% de um todo. Fração. A fração é a mesma coisa, né? Por exemplo, você tem aí, ó, isso aqui, um bolo. Aí você pegou e dividiu esse bolo em 4 partes, né? Digamos aí que esse bolo foi dividido em 4 partes. E aí você pegou aqui, ó, foi retirado essa parte aqui do bolo, essa fatia do bolo, né? Nós temos uma fração. Que fração é essa, professor? É uma parte que foi retirada no total de 4, né? O que quer dizer essa informação aqui, professor? Isso aqui é uma razão. Lembra que eu falei agora há pouco que razão é uma divisão? Então, olha só. Se eu pegar o exemplo do bolo, eu penso assim, ó. Eu tomei uma parte no total de 4, né? O que quer dizer isso? Que eu comi uma fatia no total de 4 fatias do bolo. Então, esse bolo ele foi dividido em 4 partes e eu comi uma fatia dele, né? Então, observe que essa aqui, ó, esse numerador e esse denominador, ele tem uma relação. O que quer dizer isso? Que a cada 4 fatias foram comidas apenas uma, né? Ah, professor, e se essa quantidade fosse maior, por exemplo, para representar uma quantidade de pessoas em determinado local? Ó, como é que é feito o estudo, né? O censo demográfico de uma região, ou também como é feito aí o levantamento da quantidade de pessoas que vivem em determinado local, ou do estado, ou do país? Como é que é feito? Através de uma razão, onde você tem a quantidade de pessoas em determinado estado sobre o total da população do país. E aí você vai ver que tem uma relação de razão, ok? Então essa razão que estamos falando é a relação aí de uma divisão. Bom, então nós vamos pegar o primeiro exemplo aí do livro de vocês. Vou deixar a primeira página para você ler um pouquinho, tá bom? Você vai ler essa página, você vai ver o que você pode responder, porque é uma questão pessoal esse primeiro exemplo. O segundo exemplo, a gente vai tomar ele para a gente resolver junto e tirar sua dúvida, começar a expandir um pouco mais sobre o conceito de razão. Olha só, eu vou ler aqui, a gente vai só apenas descrever aqui no quadro a informação que está na letra A. Em uma prova de vestibular com 90 questões, Marcos acertou 60% delas. Então, pessoal, na hora que você for resolver uma questão dessa, que é um probleminha, né? Você precisa identificar quais são as informações que necessárias para você resolver a questão. Primeiro, pegar a informação real dela. Segundo, identificar quem é quem aí para poder você colocar na forma de divisão. Então, que informação nos deu? O número de questões, né? Nós temos aí o primeiro item. Vamos chamar de primeiro item, vamos chamar de asterisco. O total de questões, o número de questões, né? O total, ele nos deu aí, ó,
um total de 90 questões, certo? Esse aqui é o número de questões. O acerto dele, número de acertos. Os acertos de Marcos foram representados através de uma porcentagem, 60%. Então, o que quer dizer isso? A prova, no todo, 100% representa 90 questões. Então, ele acertou 60%. Quantas questões ele acertou? Com certeza vai ser essa pergunta da letra A, né? Quantas Marcos acertou? Pessoal, para nós resolvermos isso aqui, nós temos que relembrar o conceito aí de porcentagem, como é que a gente faz o cálculo de porcentagem, e depois vamos chegar à nossa conclusão. Então, a primeira pergunta é: quantas questões Marcos acertou? Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai pegar a porcentagem, que é 60, né? Por cento, no total de 100, né? No total de 100%. 100% é o total. E multiplicar pelo número de questões, que nesse caso é 90. Então, fizemos aqui o que? Pegamos a porcentagem, dividimos pela porcentagem total e multiplicamos por 90, que é o número de questões, para poder descobrir quantas questões ele acertou. Então, fazendo aqui 60 vezes 90, vai acrescentar 2 zeros, e 6 vezes 9, 54. Então, vai dar 5.400 dividido por 100. Como sabemos que existe a propriedade aí sobre eliminação do zero, você elimina os 2 zeros aqui, tanto o numerador quanto o denominador. 54 dividido por 1 é igual a 54. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, que 60% representa o total de 54 acertos. Ou seja, no total de 90 questões, ele acertou 54, certo? Então, nós fizemos aí, nesse primeiro momento, a letra A, queria saber a quantidade de acerto de Marcos. Então, Marcos acertou 54 questões. Por quê? Porque ele acertou 60%. Ah, professor, mas se ele tivesse acertado 50%, 50% é a metade, né? E qual é a metade de 90? 45. Ah, professor, ele acertou 80%. 80% de 90, basta você dividir 80 dividido por 100, né? Multiplicado por 90, isso vai dar 72 questões, né? Então, vai ficar 72 se fosse 80. Aí a gente vai descrever vários exemplos, mas nesse caso, ele pediu para 90 questões, 60%. Então, o total de acertos de Marcos foram 54 acertos. Muito bem, continuando aí a letra B, temos a seguinte pergunta: qual a razão entre o número de questões que Marco acertou e o número total de questões? Escreva na forma de fração irredutível. Professor, eu não sei, eu não lembro mais o que é uma fração irredutível. Calma, você sabe sim, falta só você relembrar, né? Fração irredutível é quando você chega em uma fração e ela não dá mais para resolver mais, tá bom? Ou seja, ela ficou na forma reduzida. E como é que a gente faz isso, professor? Dividindo a fração até chegarmos na fração reduzida. Bom, então a questão diz o seguinte, né? Qual é a razão entre o número de questões que Marcos acertou e o número total de questões? A razão é a quantidade de acertos sobre o total. Então, qual é a quantidade de acertos? 54. Sobre o total, qual é o total de questões? 90 questões. Professor, explique-me o que está descrito aqui nessa informação. Pessoal, o que está escrito aqui é o seguinte, que no total de 90 questões, Marcos acertou 54. É isso que está descrito nessa informação. Mas eu não vejo isso, não tem como enxergar com clareza não. Mas se você for analisar, essa informação aqui no meu numerador, ele refere a quantidade de acertos, e esse aqui é a quantidade total. Lembra do exemplo do bolo? Quem fica no numerador? É a parte que foi retirada do todo. Quem é o todo? É 90. Como ele pediu para nós deixarmos na forma reduzida, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir essa fração, numerador e denominador,
pelo mesmo número. Nós começamos por quem? Dividindo por 2. Por que vai dar para dividir por 2, professor? Porque os dois números são pares. E quanto que é 54 dividido por 2? 54 dividido por 2 é igual a 27, certo? 27 mais 27 dá 54. Sobre 90 dividido por 2 é igual a 45. Eu pergunto para vocês, sétimo ano, essa fração já é a fração reduzida? É a fração irredutível? Ainda não, né? Podemos dividir muito mais ainda. Vamos dividir agora. Eu pergunto, podemos dividir por 2? Sim ou não? Eu acho que não. Por quê? Porque o 27 e o 45 são números ímpares. E pela regra de divisibilidade, o 2 só divide por número par, né? Então, nesse caso, vamos dividir por quanto? Por 3. Será que dá para dividir por 3? Vamos ver se dá para dividir por 3. Como é que eu descubro, professor, se o número divide por 3? Você soma os algarismos. Quanto é 7 mais 2? 9. 9 divide por 3? 5. Quanto é 4 mais 5? 9. 9 divide por 3? 5. Então, se os dois números dividem por 3, a gente vai dividir por 3. Professor, eu não posso dividir por 3 aqui no numerador e por 5 no denominador? Não, querido aluno, não pode fazer isso. É contra a regra matemática. Você tem que fazer a mesma operação ou a mesma divisão no numerador e no denominador. Você não pode dividir numerador por um número e denominador por outro, ou vice-versa. Então, 27 dividido por 3 é igual a 9. E 45 dividido por 3 é igual a 15, né? Você que é bom de divisão e já fez o cálculo, está confirmado. Temos mais uma fração. Pergunto para vocês, essa fração ainda dá para dividir? Sim ou não? Eu acho que sim, né? Dá para dividir por 3 ainda. Continua dividindo por 3. Por quê? Porque os dois números são divisíveis por 3. 9 e o 15 dividem por 3. 9 dividido por 3 é 3. E 15 dividido por 3 é 5. 3 quintos. 3 quintos dá para a gente dividir? Aqui não, né? O 3 e o 5 não tem divisor em comum. Então, essa aqui é a nossa fração irredutível. Ou seja, aqui não dá para fazer mais nada, com exceção de você dividir e deixar em forma número decimal. Professor, nós saímos daqui da 54, 90 e chegamos 3 quilos. Essas frações, elas são equivalentes? Sim. A mesma informação que eu tenho aqui inicial é a mesma final. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a cada 90 questões, Marcos acertou 54. O que eu tenho aqui? Que a cada 5 questões que ele acertou, do total de 5, ele acertou 3. Então ele foi bem, né? No total de 5 questões ele acertou 3, no caso ele errou 2. Então aí fizemos a letra B. A letra B do exemplo aí da questão sobre Marcos. Agora nós temos a letra C. A letra C temos aí, escreva a razão obtida no item anterior na forma de um número decimal. O que é um número decimal, professor? O número decimal é quando você divide e ele torna-se uma forma de décimos, né? O que a gente vai fazer? Ele pediu para a gente resolver esse item anterior. No caso, o item anterior é 3 quintos. Então vamos pegar o 3 quintos e dividir 3 dividido por 5. Isso, na forma numérica, é um pouco difícil, né? Mas se você pensar na questão do seu dia a dia, R$3 dividido por 5 pessoas, quanto cada pessoa vai ficar? Vamos ver. 3 não divide 5, então fazemos isso aqui, acrescentamos um 0 e 0, 30 dividido por 5 é igual a 6. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Ou seja, 3 dividido por 5 é igual a 0,6. Ou seja, se colocarmos isso na forma de dinheiro, né? R$3 dividido por 5 pessoas, cada pessoa vai ficar com 60 centavos. É isso que está escrito aqui na forma de fração e na forma decimal. Tá bom, pessoal? Isso aqui vocês já aprenderam, é só uma forma de relembrar aí o conceito de divisão de fração. Aí nós finalizamos a questão sobre exemplo. Eu posso trabalhar mais exemplos com vocês, para vocês ficarem um pouco mais bem situados, né?
nesse conteúdo. Então vamos fazer o seguinte, vou passar um exemplo aqui do momento, vou tirar um exemplo da minha cabeça agora mesmo, a gente vai fazer mais uma questão para vocês fixarem a ideia. Então vou apagar aqui e vamos lá para o exemplo do professor. Olha só, esse aqui é exemplo instantâneo. Então, em uma sala há 28 pessoas. Sabendo que 12 delas, sabendo que 12 são meninas, vírgula, responda os pontos, letra A. A gente vai usar esse exemplo, eu vou falar, antes de você só resolver essa questão, vou falar o seguinte, ó. Vamos considerar pessoas e vamos focar por meninas e meninos, tá bom? Essa sala aí só há meninos e meninas. Então, a primeira pergunta é: qual é o total de meninos? Temos a letra A, educação, deixar um espaço aqui, temos a letra B. Qual a razão do número de meninas? Qual a razão do número de meninas com o total de pessoas? Vamos fazer só a letra A e a letra B, a gente poder entender aí mais sobre razão. Olha só, nós temos aí, ó, em uma sala 28 pessoas, sabendo que 12 são meninas, respondem. Nós temos a letra A. Qual é o total de meninos? Professor, a questão não me falou sobre meninos, mas eu citei para vocês que vamos considerar que nessa sala há só meninas e meninos, né? Então, nós vamos pegar o total de pessoas, que nesse caso é 28, né? E subtrair com o total de meninas. Você já tem essa informação. Então, o número total de pessoas menos a quantidade de meninas vai dar para você o número de meninos. Então, 28 menos 12, 8 menos 2 é 6, 2 menos 1 é 1. Então, qual é o total de meninos? 16. Então, 16 mais 12 vai dar 28. Agora a letra B. Qual é a razão do número de meninas com o total de pessoas? Ele quer saber a razão. Ó. O número de meninas, que nesse caso é 12, com o total de pessoas. A razão ela é representada na forma de fração. Então é 12 sobre o total de 28. Sabemos que não podemos deixar essa fração dessa maneira. Por qual motivo? Porque existe a possibilidade de nós fazermos a redução, né, de uma fração. Então vamos dividir isso aqui por 2, que é o primeiro divisor. 12 dividido por 2 é 6. 28 dividido por 2 é igual a 14. Dá para dividir, né? Divide por 2 e divide por 2. Professor, eu posso fazer direto aqui, dividir por 4? Pode, né? Pode, mas se você fazer assim, nem melhor, porque você não vai se perder na questão, né? 6 dividido por 2 vai dar 3 e 14 dividido por 2 vai dar 7. 3/7 é a nossa fração reduzida, né? Ou redutível. O que está sendo descrito aqui? Se tivesse a letra C, que informação está sendo descrita aqui? Se a letra C fosse a pergunta, né? Que informação está sendo descrita nesse item? Pessoal, está sendo descrito o seguinte, ó, que a cada 7 pessoas que tem nessa sala, 3 são meninas, ok? Então não esqueça, ó, que nós perguntamos para o denominador, que é o total. A cada 7 pessoas que tem nessa sala, 3 são meninas, ok? Então,
dessa maneira a gente resolve uma razão. É claro que isso aí é o conceito básico, né? Inicial, então daqui a pouco você vai ver que não é tão difícil assim, né? Não é um bicho de 7 cabeças, é um de 8. Bom, então vamos apagar os exemplos e vamos para a atividade. Eu vou apenas ler a atividade e a gente resolve junto, tá bom, gente? Você pode manter o livro. Apagando 3, 2, 1. Olha só, nós temos a atividade logo abaixo aí desses exemplos que nós citamos. Temos a atividade número 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Até a 7. Então vamos fazer algumas questões e aí a gente consegue discutir em conjunto, né? A resolução. Temos a atividade 1. Carlos e Lucas fazem parte do mesmo time de basquete. Em uma partida, Carlos fez 16 pontos, né? E Lucas fez 24 dos 48 pontos marcados pela equipe deles. Então, vamos anotar aqui essas informações. Pontos, vamos colocar assim, ó, pontos do time. O total de pontos do time foram 48, certo? 48, muito bem. Agora vamos fazer a anotação do Lucas, quantos pontos o Lucas fez e quantos pontos o Carlos fez. Então, quantos pontos o Lucas fez? Lucas fez 24 dos 48 pontos. E Carlos fez 16. Ok. Depois que nós fizemos essas anotações aqui, vamos para a pergunta. Qual é a razão entre o número de pontos feito por Carlos e o total de pontos da equipe? Então vamos para a resolução. Essa aqui é a letra A. Pessoal, ele quer saber a razão do Carlos, né, o número de pontos do Carlos com o total do time. Então é 16 sobre 48. Como isso aqui eu falei agora há pouco, nós temos que deixar na forma de fração reduzida ou redutível, vamos dividir, né? Dividindo isso aqui por 2, dividindo isso aqui por 2, vamos ter 16 dividido por 2 vai dar 8, 48 dividido por 2 vai dar igual a 24. Continua dividindo, dá para dividir, vamos dividir novamente por 2 e por 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. E 24 dividido por 2 é igual a 12. Ainda dá para dividir. Vamos dividir por 4, né? Porque os dois números dá para dividir por 4. 4 dividido por 4 é igual a 1. 12 dividido por 4 é igual a 3. Pronto. Então fizemos aí a nossa resolução. Observe o que está escrito aqui, ó. Que a cada 3 pontos do total de pontos que foi feita essa partida, o Carlos conseguiu fazer 1. Tá bom? Então, a cada 3 pontos feitos aí, o Carlos fez 1. Temos a letra B. Qual é a razão entre o número de pontos marcados por Lucas e o total de pontos da equipe? Agora vem o Lucas. O Lucas marcou 24 pontos no total de 48. Isso aqui é uma fração que dá para dividir por 24, né? Então, dividindo por 24 o numerador e o denominador, vamos encontrar aí, ó, fração reproduzida 1 sobre 2, porque 24 dividido por 24 é 1, 48 dividido por 24 é 2, 1 sobre 2. O que está descrito aqui, professor? Que a cada 2 pontos feitos, o Lucas marcou 1. Ok? Temos aí a letra A e a letra B feita, temos a letra C. Qual é a razão entre o número de pontos feito por Carlos e o número de pontos marcado por Lucas? Agora ele quer saber a razão de Carlos e Lucas. Então, 16 sobre 24. Então, resolvendo essa divisão, vamos dividir isso aqui por 4, por 2, né? Para ficar bem legal. 16 por 2 vai dar 8. Vai dar 8. E 24 por 2 vai dar 12. Continua dividindo por 2.
8 dividido por 2 e 12 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4 e 12 dividido por 2 dá 6. Continua dividindo por 2, porque são dois números pares. E 4 dividido por 2 é igual a 2. 6 dividido por 2 dá 3. Aqui chegamos à nossa conclusão. 2 terços, né? Ou seja, o que está descrito aqui, eu acho que é a próxima pergunta, né? Isso mesmo. Qual é o significado dessa razão? Pessoal, é o seguinte, ó. Que a cada 2 pontos feito por Carlos, Lucas fez 3, né? Então, a cada 2 pontos feitos por Carlos, Lucas fez 3. Então, essa aqui é a letra não, esse é um subitem, né? A cada 2 pontos feitos por Carlos, Lucas fez 3. Pronto. Então aí nós fizemos a nossa resolução A, B e C, esse item. Temos a questão número 3. Então eu vou dar um tempinho para você copiar, para nós fazermos a questão número 3. Essa questão número 3, ela é bem interessante, é uma questão que eu já vi em vestibular, uma questão muito interessante. Eu já vi até em censo, na verdade, essa questão. Bom, vou apagar e vamos para a questão de número 3. A número 2 eu vou deixar com vocês, tá bom? A número 3 é a questão que nós vamos fazer agora. Em uma cidade existem 150 médicos e 75 mil habitantes. Pergunta letra A. Qual a razão entre o número de médicos e o número de habitantes? Então, temos a letra A razão entre o número de médicos e o número de habitantes. A questão, ela nos deu essa informação. Ela disse que 150 médicos estão, ou está para 75 mil habitantes. Então, fazendo essa divisão aqui, nós temos 150 dividido por 75 mil. Não dá para fazer isso, mas dá para colocar aqui 75 mil. É 1000, né, gente? Muito bem, é 1000. 75 mil. Não dá para dividir 150, acrescento um zero, 0,500 não dá, acrescenta mais um zero e mais um zero. Então isso aqui vai me dar 0, 2. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14 e 1, 15. Então vai dar 0,002. A divisão de 150 dividido por 75 mil é igual a 0,02. A letra B nos pergunta: qual é o número de habitantes para cada médico? Olha, pessoal, a própria informação da questão nos dá, né? Para cada médico é 500, habitantes. É habitante que a gente pergunta? Qual é o número de habitantes para cada médico? Isso, para cada médico é 500 habitantes.
Ok, vou responder a letra C. Qual é o número de médicos para cada 1000 habitantes? Bom, pessoal, olha só. Se um médico está para 500 habitantes, né? Isso aí a gente viu no item B. O que a gente pode concluir? Portanto, se 500 é um médico, 1000 habitantes vai ser quantos médicos? 2 médicos, né? Portanto, para 1000 habitantes, são necessários 2 médicos. Ponto parágrafo. Então, aí nós fizemos a correção da terceira questão, letra A, letra B, letra C, ok? Fizemos essa correção. A questão 5, 6 e 7 fica com vocês. Na próxima aula a gente vai comentar um pouco mais sobre razão e conseguir aplicar o conceito de proporção. Beleza, pessoal? Então foi isso, nossa aula de hoje foi sobre razão e no próximo encontro vamos dar continuidade e falar de proporção, tá bom? Qualquer dúvida, mande sua mensagem lá no grupo. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.